Acho que vergonha é uma palavra que nós, torcedores, estamos sentindo. O torcedor do Vasco hoje ele está envergonhado porque ele simplesmente torce para um clube que é resumido apenas em sua história. Eu acho que não é só assustado. Eu fico perplexo, indignado, envergonhado em relação ao vexame que o Vasco praticou hoje na Venezuela. E o que mais eu me pergunto é: será que esses caras sentem vergonha? Será que esse grupo de jogadores que perdeu de 6-1 para o rival, porque o grupo é o mesmo, tá? Ou praticamente o mesmo. Será que esse grupo de jogadores tem a real noção do que é vestir a camisa do Vasco da Gama? Tinha prazer, amor de te ver jogar. Você jogava muita bola, mas muita bola. Assim, assustador. Você jogava mais do que todos esses jogadores ao quadrado. Pode pegar todos aí, todos. Junta todos, não davam o que foi o Felipe como jogador de futebol. Mas, Felipe, talvez você não seja técnico, cara. E o seu trabalho à frente da coordenação técnica do Vasco é muito ruim, Felipe. O primeiro tempo do Vasco foi um vexame. O Vasco poderia. Foi 4-1, né? O primeiro tempo poderia estar 4-1, Porto Cabedelo. O Léo Jardim, que é um dos únicos também que se salvam, ele estava, inclusive, lá mais uma vez, para evitar 2, 3 gols do Porto Cabedelo. Fáceis. Gols fáceis. O gol que o Vasco fez é um gol assim, que não é construído para nada. Não tem nenhuma construção ali. É uma bola jogada na área que o João Vitor cabeceia de uma forma milagrosa e acerta. De resto, o Vasco não jogou absolutamente nada. Nada. E sabe o que mais uma vez fez parte do roteiro do jogo do Vasco hoje? Adivinha? O que o. Olha, gente, quando eu falo isso aqui é porque, como me dói falar que eu avisei, os pontos que a gente citou aqui, tá tudo acontecendo. O roteiro tá acontecendo. Vai demitir o Carille? Ok, vocês querem demitir o Carille? Demite o Carille tem. Então, mas quem vem? Quem é que vem? Quem vai assumir o Vasco? Ah, o Fernando Diniz. Até nisso, a diretoria é lenta. Tá arriscado, tá arriscado. Se não correr, se não atender às exigências do Diniz, perdeu o Diniz. E aí quem vem? Tá. Me fala, quem vem? Porque se não atender às exigências que são grandes do Diniz, vai ficar sem técnico. É o Felipe que vai ser o técnico do Vasco, o cara que perdeu pela primeira vez na história para um time venezuelano, na história de um clube brasileiro, de 4. É sério? E o outro ponto que eu vou falar aqui, tá? Jogadores, nunca tirem a responsabilidade dos atletas. Gente, alguém viu? Primeiro, o lateral que o Paulo Henrique cobrou, mas eu vou relevar isso. Alguém viu a forma como o Cocão recebeu a bola no lance que originou o pênalti do Porto Cabedelo? Cara, assim, o mapeamento de campo dele. O que é mapeamento de campo? É você fazer isso aqui, ó. Antes de você receber a bola, eu expliquei isso aqui na última live, mas eu vou explicar de novo. Um jogador profissional hoje, que é volante, que joga na posição que o Matheus Cocão joga, é uma posição muito delicada. É uma posição que você tem que ter um entendimento do jogo muito grande. Tanto é que hoje é muito fácil você perceber como os times jogam, muito provavelmente quando você olha para os volantes. Olha para os volantes. Quem são os volantes? Qual é a qualidade desse jogador? Qual é a capacidade dele de dar ritmo no jogo? Qual é a capacidade dele de dar passos que vão quebrar a linha? Qual é a capacidade dele de receber, girar e sustentar a posse? Pode olhar. Os melhores times do mundo, eles vão ter ótimos volantes. Talvez eles não tenham ótimos meias, talvez eles não tenham ótimos atacantes, e quando eu digo ótimos da primeira prateleira, os melhores times do mundo têm ótimos volantes, porque eles fazem o jogo andar. Há quanto tempo, Senhor Jesus, eu falo aqui nessa live, que o Hugo Moura e o Cocão não podem jogar juntos. Eu não quero que o Cocão seja um grande meio-campista. Pedro, você está cobrando ele, pedindo para ele ser o chave. Não. Eu só quero que ele não entregue um jogo. Só isso. Assim como o Hugo entregou no último jogo. Assim como o Hugo novamente fez o pênalti. Assim como o Hugo errou mais uma vez no gol do Porto Cabete na saída de bola. Eu só quero que os volantes do Vasco, só isso, não entreguem o jogo. Será que é possível? Me diz, será que é possível?
um time de futebol profissional de Série A do Campeonato Brasileiro ter um volante, 2 volantes, que consigam não errar tanto, ou não ter medo de jogar? E aí, cara, o segundo tempo foi só a cereja do bolo de um time que já merecia estar perdendo no primeiro tempo, de muito, de 3, de 4, sem exagero algum, e que no segundo tempo isso se tornou ainda pior. Gente, eu vou abrir aqui, tá? Porra, irmão, trocou o técnico aí, ou, pô, tamo com o Felipe, vamos dar vida. Vamos responder. Como foi até contra o Palmeiras. O time jogou melhor contra o Palmeiras, que é 1000 vezes melhor do que o Porto Cabede, do que do que no jogo de hoje. Tá? Cara, assim, esse time é um bando físico. É um bando físico. A preparação física do Vasco é horrorosa. 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 Time que morre todas as vezes no segundo tempo. Mais uma coisa que eu tô falando aqui há mais de um mês. Psicologicamente, vou falar novamente aqui. Psicologicamente, é um clube e é um time de derrotados. O grupo é um grupo de derrotados que estão acostumados a vexames. É o time que perdeu de 4-1, de 4-0 para o Criciúma em São Januário. É o time que perdeu de 6-1 para o Flamengo no Maracanã. E é o mesmo time que hoje tomou de 4 pela primeira vez na história do futebol brasileiro para um time venezuelano semi-amador. Pode ter certeza, meu amigo. Liga pro Diniz, liga pro empresário dele e fala assim: Diniz, quanto? É um? É 1.200? Beleza, pode vir e tem treino amanhã no CT Moacir Barbosa. Tem treino amanhã, tá? Porque o Diniz, ele pode ter muitos defeitos, mas no mínimo, cobrar desses caras ele vai. Ah, meu amigo, ele vai. Ele vai cobrar, ele vai arrancar o couro. 2 horas de treino, 2 horas e meia de treino. Ah, tá correndo devagarzinho? Tá de brincadeira? Sai. Sai. Não respeita o Vasco? Sai. No mínimo. No mínimo, tá? É o mínimo. Pode conversar, pode ouvir de qualquer jogador que já atuou com o Diniz. E o Diniz, Pedrosa, meu amigo, arranca teu couro. Não tem corpo mole. Às vezes eu sinto. É engraçado, né? Eu tô me sentindo um ogro falando de futebol. Mas às vezes eu sinto falta de um esporro nesse time. De chegar no cara lá no Cocão, ô Cocão, ô meu filho, tá de sacanagem, né, Cocão? Ô Piton, Piton, você tomou um gol de um cara que tem 1,59m. 1,59m e esse cara fez gol de cabeça. 1,59m, Piton. Como é que pode isso, Piton? Cocão, você não domina uma bola pra frente, Cocão. Coutinho, vamos acordar, meu filho. Meu camarada, olha, eu não serviria nem um pouco para ser diretor de futebol, para ser presidente. É chegar, meu amigo, e acabar com o vestiário, porra. Vocês estão de sacanagem? O que tá faltando? O que tá faltando? Até nisso, hoje, Fernando Diniz se faz necessário. E esse é o tom que está sendo adotado na equipe do Vasco da Gama. A torcida cobra muito para que mudanças possam ser feitas, para que um novo cenário acabe instaurando no Vasco, e não essa situação de ser goleado fora de casa para uma equipe que, como o Lucas Pedrosa disse, uma equipe muito limitada tecnicamente. Uma equipe venezuelana que, se colocasse para enfrentar metade dos times brasileiros, seria todos os jogos goleada. Eu fico imaginando quanto seria um jogo Internacional e Puerto Cabello, ou Palmeiras e Puerto Cabello. Seria goleada, mas o Vasco não. Conseguiu a proeza de ser goleado, né? Foi um jogo ali que teve mais chances no primeiro tempo de ter um placar mais elástico e o Vasco se livrou. Mas no segundo tempo é aquela situação, né? A bola pune e o Vasco sem responder em campo. A equipe do Puerto Cabello tentando.
E aquela frase, né, aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e foi aí que aconteceu de furar o bloqueio da defesa do Vasco da Gama. O Vasco agora vai para Salvador, onde enfrentará a equipe do Vitória, e é confronto direto no Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa vencer porque está numa sequência péssima. Vou até buscar bem rápido aqui para poder atualizar vocês, mas a sequência do Vasco é bem preocupante no sentido dos jogos que já se passaram. Vamos lá, passar para vocês, estou aqui em mão já, ó. O Vasco não vence uma partida desde o jogo contra o Sport, que foi no dia 12, ou seja, quase um mês que o Vasco não vence. O Vasco perdeu para o Ceará, empatou com o Flamengo, empatou com o Lanús, perdeu para o Cruzeiro, Operário empatou o jogo, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Puerto Cabello. Então o Vasco tem 2, 3, 4 derrotas e está no seu terceiro empate, ou seja, 7 jogos pela frente que aconteceram e o Vasco deu mole em todos, né? Exceto com o jogo do Sport que o Vasco venceu. Então vai para um mês que o Vasco não vence. Isso aí, obviamente, preocupa bastante a torcida vascaína. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!